Fala, meus queridos, professor Carlos Eduardo, para mais uma aula de língua portuguesa. Na minha contagem, nós temos hoje a sexta aula, se eu não me engano, né? E aí, galera, como eu estava conversando com vocês antes de a aula iniciar oficialmente aí por meio da gravação, o conteúdo de hoje é período composto. E esse conteúdo, gente, ele é muito extenso, né? E ele tem muitos detalhes. Como é um isolado, eu vou trabalhar mais calmo do que eu trabalho nas turmas normais para concurso público. Porque, por exemplo, quando tem, sei lá, concurso público para o FESA, aí eu trabalho essa parte aqui de oração subordinada, coordenar correndo, né, literalmente correndo. Mas como aqui é um isolado de português do zero, eu vou trabalhar bem calmo, né, sem se preocupar com a hora. Ah, professor, mas deram 9 horas e o senhor não terminou ainda. Não tem problema, certo? A gente termina na próxima aula. Professor, se não der para finalizar os conteúdos previstos aí no isolado, dentro de 11 encontros, não tem problema, eu peço o 12º e está tudo bem, certo? Um encontro a mais, dois encontros a mais, não vai ser um problema não, beleza? Então vamos lá, vou começar, vou projetar aqui para vocês, certo? A tela, e aí a gente vai, certo? Caminhando, tirando dúvidas, cantando e seguindo a canção, beleza? Ah, pessoal, só outra coisa antes de a gravação começar. Como o conteúdo ele é cheio de detalhes, eu não trouxe um material pronto para vocês. Por quê? Porque quando você pega um material pronto, slide pronto, você já tem informação ali diante dos seus olhos e pronto, né? Eu quero construir o conteúdo com vocês, pegar do zero, escrevendo, puxando setinha, fazendo um mapa mental, porque eu quero que vocês entendam esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vou projetar aqui o material para vocês. Professor, e essas anotações que o senhor vai fazer? A gente vai ter acesso, com certeza. Quando terminar a aula, eu mando para vocês, beleza? Ah. Meus queridos, está aparecendo aí o material, tá? Tá, né? Pronto, meus queridos, olha só, né? Orações subordinadas substantivas. Ah, eu, né? A reação. Pois é, gente. Isso aí é o que muita gente já traz em mente, que não vai aprender oração subordinada, que não vai conseguir aprender oração coordenada, que é muito difícil, que não sei o quê, que não me olha. Se desprenda disso daí, porque tudo que você coloca negativo na sua mente acontece. Beleza? Então vamos com calma. Boa noite, minha amiga. Vamos com calma. E hoje eu gostaria de começar do zero. Professor, onde é que nós estamos na gramática relativa a esse assunto? Olha, vocês estão aqui. Vocês estão em uma área gramatical chamada de período, certo? Período. Vou desenhar aqui para você bem direitinho. Desenhar não, escrever. Período com período composto. Beleza? O que é um período composto? Quem sabe? Coloque aí no chat para mim. Qual é a característica de um período composto? O que é isso? Quando é que eu olho para um período, mais de um verbo, né? Pronto. Então, o período composto é justamente isso que a Fernanda colocou. O período composto é quando você tem mais de um verbo. Você pega uma oração, uma frase, e observa que essa frase tem dois verbos, três, quatro, aí você já está no período composto, beleza? Só que o período composto, ele se divide de duas formas, gente, ó. Isso quer dizer que tem dois tipos, você vai encontrar duas modalidades de período composto. Vamos lá. Quais são, professor, essas duas modalidades? Ó, ele pode ser composto, boa noite, meu irmão. Ele pode ser composto por subordinação, perfeito, né? Ele pode ser uma oração subordinada, ou pode ser uma oração coordenada. Beleza? Professor, qual é a diferença de uma oração subordinada para uma oração coordenada? Professor, parabéns pela aprovação em primeiro lugar. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, viu? A ficha aqui ainda, por aqui ainda não caiu, não. É tanto que eu não consegui nem me emocionar muito ainda, porque para mim ainda é mentira. Mas é uma hora a ficha cai. Obrigado, meu irmão. Já já é você aí
comemorando também, viu? Vamos lá, professor. Qual é a diferença entre uma oração subordinada e uma oração coordenada? Gente, olha esse nome aqui, subordinada. Imagine que eu chego para você e digo assim: olha, eu sou subordinado ao meu patrão. Significa o quê? Que eu tenho dependência, eu dependo do meu patrão. Sub significa dependência, né? Então, nesse caso, o que é que acontece? Quando você tem orações subordinadas, você tem orações que dependem uma das outras. É uma oração que depende da outra. Por exemplo, a primeira depende da segunda, e assim sucessivamente. Isso é oração subordinada. Já a oração coordenada, não. Certo? Na oração coordenada, os verbos que estão ligados, eles são o quê? Independentes. Eles não dependem um do outro. Quando você tem oração subordinada, é como se fosse assim, olha, esse verbo manda nesse. Já na oração coordenada, não. Os verbos têm a mesma função, certo? Vou até colocar aqui, olha. Na oração coordenada, você tem os verbos, né, as orações que têm a mesma função. Ou seja, ninguém vai mandar em ninguém. Elas têm a mesma função, beleza? Ah, professor, entendi. Aí vamos lá. A oração subordinada, ela é muito importante. Gente, talvez seja a mais importante. Por quê? Ó? Porque a oração subordinada, ela ainda se divide em três grupos. Beleza? Ela ainda vai se dividir para vocês em três grupos. Quais são, professor? Pode ser uma subordinada que você chama de subordinada adjetiva, adjetiva. Pode ser uma subordinada que você chama de substantiva, substantiva. Muito bem, tá afiada, viu? E pode ser também aquela que a gente chama de adverbial. Beleza? Professor, dessas três, onde está o maior índice de questões? Na adjetiva e na substantiva, certo? É onde tem mais aí para você, beleza? Pronto, professor, e vamos lá. O que é que vai acontecer? Como é que a gente vai começar a estudar esse conteúdo que o senhor está mostrando, que vai se ramificando e tal, enfim. Eu quero começar com vocês, evidentemente, pelas orações subordinadas. Beleza? Pelas orações subordinadas. Inclusive, a gente poderia combinar hoje de ver as subordinadas e na próxima aula pegar as coordenadas. Vamos ver o decorrer da aula, beleza? Professor, oração subordinada, o senhor já falou que são aquelas que são dependentes uma da outra, né? Subordinação é dependência. É. E qual é a primeira que a gente vai estudar? A oração subordinada adjetiva, beleza? Vou levar vocês aqui comigo para vocês estudarem a oração subordinada, vou abreviar aqui, beleza? Oração subordinada adjetiva. Professor, tem alguma informação assim que resume tudo? Tem, ó. A primeira coisa que você tem que entender na oração subordinada adjetiva é o seguinte, ó, você vai anotar aí, ó, que para ter uma oração subordinada adjetiva, a primeira coisa que eu preciso encontrar é um pronome relativo. Como assim, professor? Coloque assim, olha. Isso, Fernanda. Perfeito, né? Você vai colocar assim, olha. Oração subordinada adjetiva. Você vai colocar, olha. Tem pronome. Tem pronome relativo. Aí vamos lá. Será que vocês. Isso. Será que vocês estão estudando mesmo? Quais são os pronomes relativos, gente, que a gente tem na língua portuguesa? Diga aí. Os pronomes relativos mais importantes, pelo menos. O que, o onde. Muito bem, né? Cujo, gente, também muito importante, beleza? Pronto, professor, aí vem a cal. Tem pronome relativo, mas não tem nem um bizu, não, professor, que me ajude. Tem o bizu que a Fernanda colocou e também que o Lucas colocou. Você vai colocar um bizu, ó. Um bizu. Qual é, professor? O bizu, você vai colocar, senhora? Você já sabe, né? Bizu é a prosa. Beleza? O que é que significa isso, professor? Olha, esse PR, gente, significa pronome relativo. Beleza?
pronome relativo. Só que toda vida que você encontrar um pronome relativo, você vai ter que relembrar o bizu. Se há pronome relativo, há o quê? Oração subordinada adjetiva. Achei o pronome relativo, é automático. Prosa. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. E essas orações adjetivas, por sua vez, se dividem em dois fragmentos, beleza? Elas podem ser explicativas ou restritivas. Vamos relembrar. Professor, como é que eu sei que uma oração é explicativa? Tem um bizuzinho, né? Ó, explicativa. E tem também a restritiva. Qual é o bizu? Vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, vocês vão grifar duas letrinhas. Quais são, professor? Na explicativa, você vai grifar o C e o V. Muito bom. E na restritiva, o S e o V. Show de bola. É bom que os comentários vão até ajudando a galera aí no chat, né? A minha letra é horrível, então no chat fica melhor. Veja só, professor. CV significa o quê? Ó? Significa com vírgula. Perfeito, né? Olha aí, o bizuzinho já está todinho. E SV significa sem. Muito bem, sem vírgula. Show de bola. Professor, tem como o senhor mostrar um exemplo? Tem. Vamos pegar os exemplos agora. Então vamos lá. Ó. Nós estamos falando da oração subordinada adjetiva. Você sabe que para ter oração subordinada adjetiva tem que ter o pronome relativo. E olha só, independentemente desse pronome aparecer escrito na frase ou oculto. Professor, o pronome pode aparecer escrito ou oculto? Pode. O pronome pode aparecer ou escrito ou oculto. Já já vocês vão entender por quê, beleza? Vamos lá, professor, veja só. Vamos pegar o primeiro exemplo na hora. Exemplo 1. Ó, os alunos. Opa, ficou feio aqui, peraí. Os alunos que estudam muito passam no concurso. Ó, primeira coisa para a qual a gente deveria olhar nessa frase, ó. Ela vai chegar aqui e dar uma olhadinha nesse aqui. Galera, ó, concorda comigo que eu consigo trocar esse aqui por as quais? Eu não poderia dizer assim, olha, os alunos, os quais, né, estudam muito. É, professor, eu consigo trocar por os quais. Show de bola. Então, isso daqui é um pronome relativo. Qual foi o bizu que eu passei para vocês? Ó, prosa. Então você acabou de encontrar, meu querido, uma oração subordinada adjetiva. A única coisa de que você precisa é saber se essa oração ela é restritiva ou explicativa. Quando você olha, gente, ó, tem vírgula. Ó, apareceu com vírgula. Então, se apareceu com vírgula, é só lembrar o bizu, perfeito, né? Ela é explicativa. Show de bola. Professor, como é que isso pode ser cobrado de uma forma mais difícil? Olha aí, Lucas, você que vai fazer banca CESP, isso é a cara dela, viu? CESP e Sebrasp. Ela vai chegar para você e vai dizer assim, olha, a retirada das vírgulas preserva a correção gramatical e mantém o sentido do texto.
Olha só, cuidado, né? Ela está dizendo que se você retirar essas vírgulas, não vai ter erro de gramática, digamos assim, e o sentido vai ser o mesmo. Não, gente, olha. Por quê? Porque se eu retirar essas vírgulas, o que é que vai acontecer? Se eu retirar as vírgulas, o que é que vai acontecer? Gente, se eu retirar as vírgulas, não vai ter erro de gramática, não. A frase vai ficar correta. O negócio é que ela vai deixar de ser explicativa e vai passar a ser o quê? Restritiva, né? Ela vai passar aqui a ser restritiva. Então, eu mudei do sentido explicativo para o sentido restritivo. A correção gramatical ficou legal, a frase não ficou errada, mas o sentido é diferente. Antes eu estava explicando e agora eu estou restringindo. Ó. Quando eu digo assim, olha, os alunos que estudam muito passam no concurso, eu estou restringindo, estou dizendo, olha, só aqueles que estudam muito. A partir do momento que eu coloco as vírgulas aí, eu estaria explicando e dizendo assim, olha, vem cá, os alunos, eles estudam muito, viu? Eles estudam muito e passam no concurso. Veja, ele está explicando que todos os alunos estudam muito. Já sem as vírgulas, ele está restringindo a aprovação no concurso somente para aqueles alunos que estudam muito, beleza? Então, professor, olha, na hora da prova, eu vou precisar ver o sentido mudando? Não, você não vai precisar ver o sentido mudando. O que eu quero que você entenda é que, se a oração era restritiva e passou a ser explicativa, o sentido mudou. Se a oração era explicativa e passou a ser restritiva, o sentido foi alterado. Porque quando eu falo de explicativo ou restritivo, eu estou falando do sentido. É sentido explicativo e sentido restritivo. Então, se eu chego para você, né, e mudo isso, o sentido está sendo alterado. Pessoal, até aqui está tudo bem. E aí? Ok, sim. Pronto. Aí veja só, é muito comum mesmo, que a banca chegue para você e diga assim: olha, beleza, você sabe que isso daí é uma oração subordinada adjetiva, você sabe que agora ela é restritiva, beleza? Você sabe. Agora eu queria que você me dissesse qual é a função dela. Porque toda oração adjetiva tem uma função. Qual é a função? Exatamente, perfeito, olha. Adjunto adnominal. Lembra do bizu? Prosa A, toda oração adjetiva ela tem função de adjunto, adjunto, adnominal. Beleza? Toda oração adjetiva tem função de adjunta nominal. Ó, achou uma oração adjetiva, a banca vai perguntar para você qual é a função dela. Principalmente se a banca for IDECAN, ela ama fazer isso, ó. Ela vai perguntar: "Ei, qual é a função dessa oração?" Aí você vai dizer: "Olha, toda oração adjetiva tem função de adjunto adnominal." Beleza. Voltando aqui, eu estou mostrando para vocês esse conteúdo e afirmando, né, que o bizu é prosa. Qual é o bizu prosa, professor? Se há pronome relativo à oração subordinada adjetiva. Só que eu mostrei para vocês aqui um exemplo em que o pronome está escrito na frase. Então fica muito fácil você circular o pronome e dizer prosa. Só que aqui e acolá, gente, acontecerá, né, o fato de você pegar uma oração e o pronome não está escrito, mas ele está ali de modo oculto. É como se ele tivesse escondidinho. Professor, vamos lá. Antes do senhor falar isso, tem como eu aprender de modo seguro? Tem. Só quero que você decore isso daqui, ó. Vai fazer o seguinte: R, N, D, O, e aqui você vai colocar ado e ido. O que é que significa isso, professor? São as formas nominais do verbo. Ó, se um verbo na língua portuguesa terminar em R, você dirá que esse verbo está no infinitivo. Infinitivo. Cantar, beber, amar, correr, são verbos terminados em R, então esses verbos estão no infinitivo. Show de bola, professor, isso aí
É fácil de entender. E se ele terminar em NDO, você vai dizer que esse verbo está no gerúndio. Ge- Gerúndio. Cantando, falando, correndo. E se ele terminar em ado ou ido, professor? Vai ser no particípio. Vixe, professor, por que que o senhor está falando isso? Já já você vai entender, certo? Terminou em R, infinitivo. Terminou em NDO, gerúndio. Terminou em ado ou ido, o verbo vai estar no particípio. Amado, falado, enfim, beleza? Professor, por que que o senhor está falando isso? Por isso aqui, ó. Dê uma olhadinha nessa frase. Ó, o caso, é, tá, por Carlos, foi feio. Ó, o caso relatado por Carlos foi feio. Meus queridos, olha só. Se você ler essa frase, bem direitinho, você não encontrará escrito nenhum pronome relativo. Escrito não tem o que, escrito não tem o onde, escrito não tem cujo. Então, escrito não há nenhum pronome relativo aí. Mas ele está oculto, gente, sabia? Ele está oculto. Porque quando eu digo assim, olha, o caso relatado por Carlos foi feio, é como se fosse assim, olha, o caso, ó, perfeito, né? Olha, é como se fosse o caso que foi relatado. O caso que foi relatado por Carlos foi feio. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pronome relativo oculto, não importa, olha. Se há pronome relativo escrito ou oculto, o bizu é o mesmo, é prosa, olha. Se há pronome relativo ao quê? Oração subordinada adjetiva, bizu da prosa. Ela é restritiva ou é explicativa? Gente, olha, apareceu com vírgulas aqui, ó. Então, ela é o quê? Cativo. Show de bola. Só que se você pegar um leitor desinformado, ele vai chegar para você e vai dizer assim: peraí, como é que essa criatura disse que é uma oração adjetiva se eu nem estou vendo um pronome relativo aí? Eu não estou vendo pronome relativo. Pois é, você tem que explicar ao leitor que esse pronome relativo está oculto. Você tem que chegar para o seu leitor e dizer assim: ei, leitor, vem cá. Eu estou dizendo que aqui tem uma oração adjetiva, e realmente tem, porque existe um pronome relativo aí. Eu sei que você não está vendo, mas ele está oculto. O pronome leitor está oculto. É, professor, e como é que eu vou dizer ao meu leitor que o pronome está oculto? É só você colocar isso que a Regina falou, olha. Ela é reduzida. Você vai dizer para o seu leitor, olha, essa oração, ela é reduzida. O que é que significa a oração ser reduzida? Coloque aqui, olha, o pronome está oculto. Quando a oração é reduzida, significa que o pronome está oculto. Você está dizendo para o seu leitor, olha, leitor, não fique procurando aí não, escrito que você não vai achar não, porque o pronome está oculto. Aí como é que você diz isso? É só dizer que a oração está reduzida. Só que leitor é bicho curioso. O leitor vai olhar para você e vai dizer assim: reduzida? Você é reduzida. Reduzida de quê? Aí é onde entra o papel do verbo. Reduzida de quê? Gente, olha, relatado terminou em ado, ó. Relatado. Vamos olhar aqui, olha. Os verbos que terminam em ado, eles estão em que? No particípio. Então, ela é uma oração subordinada que ela é reduzida de particípio. Particípio. Beleza? Então, olha, vamos com calma. Por que é que eu olhei para essa oração e disse que era uma subordinada adjetiva? É porque vocês perceberam o seguinte, que mesmo o pronome não estando escrito, ele estava ali de modo oculto.
Ó, o caso que foi relatado. Então, tinha pronome relativo. Então, o bizu foi prosa, oração subordinada adjetiva. Por que é que vocês disseram que ela era explicativa? Professor, foi porque tinha vírgula. Show de bola. Por que é que vocês afirmaram que ela era reduzida? É justamente pelo fato de o pronome estar oculto, né? O pronome apareceu de modo oculto. Show de bola. E disseram que era de particípio porque o verbo terminou em ado. E aí, meus queridos, deu para entender o primeiro exemplo? Fiquem calmos, é só o primeiro exemplo. E aí, como é que vocês estão? Ok? Tudo ok? Pronto. Então vamos lá. Vou colocar outro caso para ver se a gente pegou mesmo, certo? Vamos lá. Dê uma olhadinha nesse outro caso aqui. Vamos lá. Aluno revisando me causa alegria. Ó, aluno revisando me causa alegria. Galera, veja só, mais uma vez, eu leio a frase e não encontro nenhum pronome relativo escrito aí. Mas há oculto, será? Será que tem oculto? Como é que ficaria? Como é que vocês perceberam? É como se fosse assim, olha, aluno que está revisando. Perfeito, muito bem, né? É como se fosse assim, olha, aluno que está revisando me causa alegria. O bizu é o mesmo, gente. Olha, se há pronome relativo, independentemente de ele estar escrito ou oculto, a gente diz que é o quê? Oração subordinada adjetiva. Show de bola. Pronto, professor. Na paz de Deus, né? Pode colocar, minha amiga, não tem problema nenhum. Foi porque aqui eu quis mesmo não colocar, mas pode sim, viu? Então vamos lá, professor. É uma oração subordinada adjetiva. Ah, professor, ela é restritiva, porque não tem vírgula. Restritiva. Show de bola. Mas você tem que dizer ao seu leitor que há um pronome oculto, porque senão o leitor vai ficar procurando na frase o pronome escrito e não vai achar. Então, você tem que dizer que o pronome está oculto. Como é que você diz que o pronome está oculto? Dizendo que ele está reduzida. Reduzida. Show de bola. A partir do momento que você olha para o leitor e diz que a oração está reduzida, é porque você está afirmando para ele que há um pronome oculto. E se ele perguntar de que, é só você olhar para o verbo. Ó. Termina em NDO. Terminou em NDO é o que? Reduzida? De gerúndio. Gerúndio. Pronto. Oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Vamos para mais um exemplo. Todas essas anotações que o senhor está fazendo vai ficar para a gente com certeza, vai sim, viu? Nem se preocupe. Vamos lá. Eu tenho uma máquina, uma máquina de cortar cabelo. Vamos lá.
Eu tenho uma máquina de cortar cabelo. Gente, será que tem oração subordinada adjetiva aí? Será que tem algum pronome oculto? Ó, é como se fosse: eu tenho uma máquina que corta cabelo. Não é? Professor, quer dizer que eu posso fazer assim uma pequena modificação no verbo só para ver se tem um pronome oculto? Pode, você pode fazer, né? Eu posso fazer sim, olha. Eu poderia muito bem dizer assim, olha, eu tenho uma máquina que corta cabelo, né? Poderia fazer essa pequena modificação só para ver se de alguma forma encaixa o pronome aqui. É como se fosse uma máquina que corta. Show de bola. Tem pronome relativo, professor. Só está oculto, então é uma oração subordinada adjetiva. Pronto. Professor, aí ela é o quê? Res- Restritiva, professor. Porque não tem vírgula, é. Só que o pronome está oculto. Então você vai dizer que a oração ela é reduzida. Como é que o verbo estava no começo? Terminando em R, né? Então você vai dizer que é definitivo. Meus queridos, tá tudo bem. Vocês entenderam? Se sentem aptos para fazer umas questões já. E aí? Vamos fazer umas questõezinhas só para ver se deu certo mesmo. Só para ver se o conteúdo foi compreendido. Pronto, pois vamos lá. Vou deixar as informações salvas aqui para a gente ir para as questões. Beleza? Ó, fica tudo salvo. Nem se preocupe que eu mando. Vamos lá. Olha só. Quero que vocês façam a primeira questão. Tempinho para vocês responderem aí. Vamos lá. Eita, um monte de gente indo de letra A. Vamos lá, então. Pessoal, questão que tem a palavra que sublinhada, comece pelo que. Eu poderia dizer assim, olha, o homem ou o qual. Consigo trocar por o qual? Esse rapaz aqui é o quê? Pronome relativo. Qual é o bizu? Prosa. Oração subordinada adjetiva. Professor, apareceu sem vírgula, beleza. Se apareceu sem vírgula, ele é o quê? Restritiva. Pronto. Oração subordinada adjetiva restritiva. Letra A. Restringe. Opa, ela é restritiva, não é? É. Restringe o sentido do substantivo a que se refere. Perfeito. O gabarito está de cara na letra A, porque ela realmente é restritiva. Aí, letra B, explicita. Não, né? Nem existe isso. Letra C, indica uma particularidade que se opõe. Não, ela só está restringindo, beleza? E letra D expressa condição, não, ela expressa restrição. Primeira questão vocês já mataram aí sem dificuldade, beleza? Tem outra aqui que eu queria fazer logo agora. Pronto, questão aqui da FUNSERV. Diz assim: esse período é composto por, vocês que fazem.
Vamos lá, ó. Qual é a primeira coisa para a qual vocês deveriam ter olhado? Esse rapazinho aqui, ó. O quê? Certo? Ele revela, gente. Ó, o mundo se acostumou a notícias que apresentava, é como se fossem notícias as quais, as quais, consigo trocar por as quais, esse rapaz aqui é o quê, professor? Esse rapaz aqui, ele é um pronome relativo. Show de bola. Professor, qual é o bizu? Prosa, oração subordinada, adjetiva. Tem vírgula? Tem vírgula? Não, professor, tem vírgula não. Então é o quê? Restritiva. Apareceu sem vírgula, beleza? Sem vírgula. Show de bola. Letra A. Subordinação, em que a segunda oração exerce função adjetiva de caráter restritivo, sem vírgula, em relação à primeira. Perfeito. Gabarito letra A de aprovação. Show de bola? Então, duas questõezinhas só para esquentar o sangue, só para a gente ver como é que essas coisas caem em prova, na tranquilidade de Jesus, na santa paz de Deus. Show de bola? Vamos continuar com o conteúdo? Vamos lá, professor. Vamos continuar com o conteúdo. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aí vai, eu mantive. Pronto, professor. De oração adjetiva, tem mais alguma coisa para falar? Pelo amor de Deus, não, viu? Tem não, é isso mesmo. E agora a gente já vai colocando o pezinho dentro da oração subordinada, vou abreviar, substantivo. Beleza? Substantivo. Show de bola. Professor, por onde a gente começa aqui? Meus queridos, é aqui que vocês vão precisar muito da parte lá de verbos. Muito verbo transitivo direto, verbo de ligação. Vocês vão precisar muito lá na parte de verbos, beleza? Vamos lá, meus queridos. Ó, dê uma olhadinha aqui. A primeira coisa que você tem que entender é relembrando um pouquinho das orações adjetivas. Lá na oração adjetiva, tinha uma palavra que, se ela aparecesse, tinha a oração adjetiva, que era o pronome relativo, né? Se você chegasse, olhasse um pronome relativo, pronto. Vocês achavam oração adjetiva. Aqui é um pouquinho diferente, olha. Para ter oração subordinada substantiva, você tem que ter a conjunção integrante. Você vai colocar aí, olha, tem conjunção, vou até abreviar aqui, integrante. Tem conjunção integrante, beleza? Galera, quais são as duas conjunções integrantes que existem na língua portuguesa? Vamos lá. Quais são as duas conjunções integrantes que existem na língua portuguesa? O que e o se, né? Sempre são conjunções integrantes? Não, né? Eles só serão conjunções integrantes quando? Quando você conseguir trocar por isso, né? Por disso, quando você conseguir trocar por nisso. Show de bola. Pronto, professor. Na santa paz de Deus. Aí vamos lá, professor. Ela tem função? Tem. As orações subordinadas substantivas, elas têm função. Talvez até demais, viu? Tem função. Quais são as funções que ela pode ter, professor? Olha, lá na oração adjetiva, a gente só tinha uma única função. Qual era? Adjunta do nominal, né? Se você achasse uma oração adjetiva, automaticamente você achava ali, como consequência disso, um adjunto do nominal. Só que aqui não, gente, aqui é diferente. Aqui, ó, ela pode ter função de sujeito. Se ela tiver função de sujeito, você vai chamá-la de subjetiva. Toda oração que tem função de sujeito, ela vai ser chamada de subjetiva. Ela pode ter função de objeto, objeto, né? E esse objeto, ele pode ser um objeto direto, ou ele pode ser o objeto
Indireto. Isso. Pode ter função de complemento nominal. Não, no caso, a conjunção integrante, Aila. A conjunção integrante sozinha, ela não tem função sintática. Mas se ela se unir a uma oração todinha, aí a oração pode ter essas funções, certo? Vamos lá. Complemento nominal por nada, querida. Pode ter função, gente, de predicativo. E a gente vai chamar de predicativa, né? E por último, ela pode ter função de aposto, mas já adianto, esse aposto não cai em prova, beleza? Não cai em prova. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber se o diabo dessa oração tem função de aposto, de sujeito, de objeto direto ou indireto? Gente, olha, tenha calma, certo? No primeiro exemplo, você fica meio perdidão assim, mas é normal. Você vai aprendendo aos poucos, beleza? Ó, primeira coisa, o que é que você precisa para achar uma oração substantiva? Primeira coisa, você tem que achar uma conjunção integrante. Quando você acha a conjunção integrante, automaticamente você achou a oração subordinada substantiva. Depois é que você vai ver qual é a função dela, beleza? Como é, professor? Imagine só essa seguinte frase. Carlos viu que você revisou. Carlos viu que você revisou. Meus queridos, vejam só. Primeira coisa que eu vou olhar. Passe um tracinho antes desse aqui, ó. Passe um tracinho antes desse danado. Pronto. Esse aqui é uma conjunção integrante. É. Ó. Carlos viu isso. Carlos viu isso. Então, aqui, ó, você acabou de achar uma conjunção. Deixa eu apagar esse isso. Todo mundo sabe, né? Então você acabou de achar uma conjunção integrante. Show de bola. Ó. Carlos viu isso. Você acabou de achar uma conjunção integrante. Ótimo. A partir do momento que você achou uma conjunção integrante, você achou o que também? Uma oração subordinada substantiva. Pronto. Beleza? Achei a conjunção integrante, achei a oração subordinada substantiva. Vocês perceberam que sobrou um restinho aí, olha, Carlos viu, tá vendo o restinho? Eu achei a oração subordinada substantiva, que está a partir do quê? Mas sobrou um restinho, olha, Carlos viu. Isso aqui que sobra, você vai chamar de oração. Isso. Oração principal. Perfeito. Principal. Tá bisurado, hein, bichinha? Pronto. Oração principal. Professor, tá quase tudo pronto, né? Tá quase tudo pronto. A única coisa que você precisa é dizer qual é a função dessa oração subordinada substantiva. Vala, meu Deus, professor. E agora, professor, como é que eu vou saber a função dessa oração? Calma. Vem cá. Você vai reescrever essa frase. Como assim, professor? Você vai reescrever? É. Você conserva a oração principal. Olha, Carlos viu. Conserva a oração principal. Em vez de você colocar a oração subordinada, você troca tudo por isso. Olha, Carlos viu. Aí você troca toda a oração subordinada por isso. Ó. Carlos viu isso. Pronto. Show de bola. Qual é a sua função agora? A sua função, meu querido, é descobrir qual é a função desse isso. Porque a função dele será a mesma função lá na oração. Perfeito, né? Professor, e como é que eu vou saber, pelo amor de Deus, qual é a função do isso? Olha, você sempre vai olhar para o verbo. Você sempre vai olhar para o verbo. Carlos viu, faça uma perguntinha. Viu o quê? Então, esse verbo, ele é transitivo direto. Show de bola. E o que é que vem depois de um verbo transitivo direto? Depois do verbo transitivo direto vem o objeto
direto. Pronto. O isso tem função de objeto direto. Logo, essa oração que está aqui, olha, bonitinha, também vai ter função de objeto direto. Entendeu, professor? É sim. Deu para entender, meus queridos? O primeiro exemplo. Professor, quer dizer que eu sempre vou descobrir a classificação do isso se eu olhar para o verbo que tem antes dele. Olha, Carlos viu isso. Eu olhei para o verbo que tem antes. O verbo era transitivo direto. Aí eu disse, olha, depois do verbo transitivo direto vem um objeto direto. Vamos pegar outro exemplo, só para a gente fazer aquele bizu. Outro caso, professor. Ó, dê uma olhadinha nessa frase aqui. A verdade é que João é sábio. A verdade é que João é sábio. Vamos lá. Qual é o primeiro passinho que a gente dá? Olha, passa um tracinho antes do que. Pronto, passa um tracinho antes do que. Show de bola. Professor, eu poderia dizer assim, olha, a verdade é isso. A verdade é isso. Então, esse que ele é uma conjunção integrante. Show de bola. Achei a conjunção integrante, achei o que? A oração subordinada substantiva. Show de bola, professor. Oração subordinada substantiva. Pronto. Aí veja só, professor. Esse que sobra a gente chama de quê? De oração principal. Pronto. Tá quase tudo terminado. A única coisa que eu preciso fazer é olhar, né, a função dessa oração substantiva. Como é que a gente faz isso? É só reescrever, olha. Você conserva a oração principal, olha, a verdade. A verdade é. E troca todo o resto por isso. Pronto. A verdade é isso. Meus queridos, é o seguinte, ó. A sua função agora é descobrir qual é a função desse isso. Como é que a gente sabe qual é a função do isso? É só olhar para o verbo. Verbo ser é. O verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. O verbo ser é o que, gente? É um verbo de ligação. O verbo ser é um verbo de ligação. E o que aqui vem depois de um verbo de ligação, professor? O senhor até colocou lá na aula de verbo, né? Só há verbo de ligação se houver predicativo do sujeito. Então, isso aqui ele é um predicativo. É um predicativo. Que o verbo é de ligação. Se o verbo é de ligação, então é um predicativo. Show de bola. Então, você vai dizer, meu querido, que essa oração aqui, ela tem função de predicativo. Pronto, predicativo. Deu para entender esse exemplo, gente? Ó, é só você olhar o verbo. Verbo ser, estar. E aí? Ó, Dara, nesse exemplo ajudaria, certo? Nesse exemplo. Mas em outro ele poderia vir sem ele, beleza? Então o melhor é você lembrar que o verbo é, o verbo ser, ele é um verbo de ligação, né? Os verbos de ligação são aquele ser, estar, parecer, continuar, tornar-se, né? Professor, eu só tenho medo de uma coisa. É quando tem, rapaz, a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Meu querido, é o mais fácil. E professor, é. Muita gente, né, até vejo, esses dias, menino, eu estava olhando uma aula que um aluno mandou para mim, né? A aula tinha 55 minutos e o objetivo era explicar a diferença entre a oração que tem função de complemento nominal e aquela que tem função de objeto indireto.
Rapaz, era uma complicação tão grande que até eu que sou professor, eu fiquei sem entender. Meu Deus, mas como é isso? Eu nunca vi desse jeito e tal. Então, pessoal, não existe dificuldade nisso daqui. A melhor coisa que pode acontecer na sua prova, a melhor coisa que pode acontecer na sua prova é cair isso daqui, ó. O de quê? De quê? Por quê, professor? Porque quando cai o de quê, você vai pensar logo na oração substantiva, que tem função de objeto indireto, objeto indireto, ou de complemento nominal. Professor, dá certo isso? Dá. Vamos lá. Como é que eu vou saber, professor? Caiu de quê? Eu vou olhar se a oração é substantiva, se for objeto indireto ou complemento nominal. Aí o que é que eu faço? Para saber, olha, objeto indireto, você vai colocar assim, olha, antes. Perfeito, Fernanda já colocou bem direitinho aí. Antes vem verbo. Antes vem um verbo. Você vai pegar o de quê e antes vai aparecer um verbo. Aí é objeto indireto. Agora, professor, se aparecer um substantivo, olha, aí vai ser complemento nominal. Complemento nominal antes vem substantivo. Professor, não entendi nada. Calma que eu vou mostrar os exemplos. Venha cá. Ó. Imagine essas duas frases aqui. Primeiro, segundo. Vamos lá. Primeiro e segundo. Vou chegar para você e colocar aqui. Eu, eu gosto de que você revise. Pronto. Eu gosto de que você revise. E o segundo caso é o seguinte, olha. Tenho, eu tenho medo de que você não revise. Revisem, viu, gente? Olha, não há aprovação em concurso sem revisão. É quase impossível, viu? Vamos lá, professor. Nas duas frases eu tenho o de que. Eu gosto de que você revise, eu tenho medo de que você não revise. E agora, professor? Primeira coisa, olha, você vai passar um tracinho antes do de que. Ó. Você vai chegar aqui e vai passar um tracinho. Passe um tracinho antes do de que. Show de bola. Ó, eu gosto de que você revise. Eu gosto disso. Se eu consigo trocar por disso, isso aqui é o quê? Conjunção integrante. Show de bola. A partir do momento que eu acho uma conjunção integrante, eu acho o que também? Uma oração subordinada substantiva. Pronto. E o que sobra? Eu chamo de oração principal. Tudo de bom. Eita, professor, aí agora eu preciso saber qual é a função dela. Eu vou reescrever. Não, nesse caso você nem precisa reescrever, olha. É só pegar o de que e olhar o que tem antes. Bom, eu gosto. Qual é a classe gramatical desse gosto? Gosto é um verbo, gente, olha. É um verbo. Ó, veja só. Se antes do de que vem um verbo, eu vou dizer que essa oração tem função de quê, gente? De objeto indireto. Objeto indireto. Olha, antes vem verbo. Então, essa oração aqui ela tem função de objeto indireto. Pronto. A mesma coisa, professor, eu posso fazer na segunda. Vamos ver, olha. Eu tenho medo de que você não revise. Eu tenho medo disso. Conjunção integrante. Conjunção integrante. Show de bola.
Se é uma conjunção integrante, eu acabei de achar o quê? Uma oração subordinada substantiva. Vamos embora. Professor, aí veja só. O que sobra a gente chama de quê? De oração principal. Pronto. Eita, professor, mas agora eu preciso saber qual é a função dessa oração. Não se preocupe, olha. Caiu de quê? É só você olhar o que tem antes. Qual é a classe gramatical de medo? Medo é um substantivo abstrato, né? Depende de alguém para existir. Isso aqui é um substantivo. Substantivo. Eita, professor, volte aqui, olha. Se antes vem substantivo, eu vou dizer então que essa oração ela tem função, né, de complemento nominal. Show de bola. Então, isso aqui é um complemento nominal. Relaxe, Regina. Beleza? Então, nesse caso, complemento nominal, porque antes vem um substantivo. Beleza? E aí, meus queridos, deu para entender esse bizu? Ei, gente, esse bizu ajuda em prova, viu? E aí, deu para entender? Sim. Pronto. Professor, aí vem cá. É um assunto chatinho, mas está dando certo. É, minha amiga, infelizmente ele não é dos melhores, não, né? É porque, assim, talvez, Dara, esse seja o assunto que mais depende de outros. Porque para você chegar até aqui, né, para a gente chegar até aqui, você tem que ter um conhecimento do que é pronome relativo, é base, né, Regina? Tem que ter conhecimento do que é conjunção integrante, tem que saber os tipos de verbo, tem que saber quais são os verbos de ligação, tem que saber quais são os verbos transitivos diretos, beleza? Pronto. Pois é, meus queridos, é o seguinte, ó. Provavelmente você olha para cá e diz assim, rapaz, olha, o professor já mostrou um exemplo de objeto direto, indireto, de complemento nominal, de predicativo, mas até agora os professores não falou nada desse negócio de subjetiva. O que é isso? É quando a oração tem função de sujeito, gente. Quando a oração tem função. Meu Deus, que calor é esse? Quando a oração tem função de sujeito. Se a oração tiver função de sujeito, ela é subjetiva. Professor, e como é isso, função de sujeito? Olha, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é um mantra que eu vou ficar repetindo aqui até você ficar com raiva de mim. Gente, olha, se uma frase começar com verbo, ela está desorganizada. Provavelmente, certo? Se uma frase começar com um verbo, provavelmente essa frase está desorganizada, certo? Por quê? Porque a ordem direta da língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento e advérbio. Não começa com verbo, não. Beleza? Então, nesse caso, o que é que acontece? Pegou uma frase, ela começou com o verbo, essa frase está desorganizada. E quando uma coisa está desorganizada, o que é que a gente tem que fazer? Organizar, né? É. Se uma coisa está desorganizada, a gente tem que organizar. Show de bola. Quando você precisa organizar uma oração, é porque aquela oração subordinada tem função de sujeito. Como é, professor? Se uma frase começa com verbo, ela está desorganizada. Se você precisa organizar, é porque aquela oração subordinada tem função de sujeito. Professor, não entendi nada. Calma. Olha aqui esse exemplo. É, impor- é importante que tenhamos gratidão. É, viu, gente? Muito importante. Você já pensou um pouquinho? Se hoje você tivesse acordado só com aquilo que você agradeceu a Deus ontem, o que é que tu teria? E aí? Se você tivesse acordado hoje de manhã e só tivesse, né? Só tivesse para você aquilo que você agradeceu em um dia anterior, o que é que tu teria? Você teria sua família? Teria o ar que você respira, seus membros do corpo?
Pois é, gente, a gratidão é muito importante. Agradeça, vai dormir. Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Vá direitinho, gente, que é muito importante. E é terapêutico, né? Quanto mais você agradece, mais leve você fica. Né? Isso é comprovado cientificamente. Vamos lá. Meus queridos, olha só. É importante que tenhamos gratidão. Primeira coisa, o que é que eu faço? Ó, passo um tracinho antes desse aqui. É importante que tenhamos gratidão. É importante isso. Consigo dizer, então, que esse que é uma conjunção integrante. Show de bola. Se eu acho uma conjunção integrante, o que é que eu acho automaticamente? Uma oração subordinada substantiva. Essa outra que sobra aqui a gente chama de oração o quê? Oração principal. Pronto. Professor, veja só. Agora, eu preciso saber qual é a função dessa oração. Aqui eu vou ter que reescrever, vai. Como é que fica? Reescrevendo, olha. É importante, é importante isso. Meus queridos, olha só que coisa interessante. Eu disse para vocês há pouco tempo que quando uma frase começa com verbo, quando uma frase começa com verbo, ela está o quê, hein? Se uma frase começa com verbo, ela está desorganizada. Show de bola, está desorganizada. Então, olha, se ela está desorganizada, eu preciso organizar, né? Se ela está desorganizada, eu preciso organizar. Show de bola. Gente, ó, se você precisa organizar a frase, nem se preocupe. Esse isso terá a função de sujeito. Sempre que você precisar organizar a frase, o isso terá a função de sujeito. Professor, então eu já posso ir lá e botar que ela tem função de sujeito? Pode. Se você tem a necessidade de organizar, é porque o isso terá a função de sujeito. Professor, é. Quer ver? Organize. Como é que ficaria organizada? Ficaria assim, olha, isso é importante. O que é importante? Isso, função de sujeito. Aí, professor, quer dizer que eu nem preciso organizar, nem precisa. Se você olhou, olha, começou com verbo, está desorganizado. Preciso organizar, o isso terá função de sujeito. Consequentemente, a oração tem função de sujeito. E se ela tem função de sujeito, você vai dizer que ela é o quê? Subjetiva. Subjetiva, você está dizendo que ela tem função de sujeito. Beleza, professor? Dê outro exemplo, que esse aí eu achei difícil. Dou outro exemplo na hora, nem esquente. Beleza? Nem fique estressado. Olha só, imagine esse caso aqui, ó. Opa, convém que, sei lá, compremos, compremos mais livros. Esses dias eu estava dando aula numa turma de ensino fundamental, nono ano. Aí eu disse, pessoal, levante a mão aqui quem nunca leu um livro na vida completo. Pessoal, 98% da turma levantaram a mão. Diga aí, uma turma com muitos alunos, né? Quem nunca leu um livro aqui na vida, nunca. A galera geral, bah, levantando a mão. Meu Jesus. Misericórdia, o que é que esses meninos estão fazendo na escola? Só Deus sabe, né? Mas vamos lá, um dia pode ser que isso mude. É difícil, mas pode ser que um dia mude. Convém que compre... É triste, viu, Regina? Convém que compremos mais livros. Ó, primeiro passo. Passo um tracinho antes do que. Pergunta quem tem TikTok, quem passa o dia, né? Ah, Ave Maria. Esse dia eu cheguei lá com um celular, ativei um recurso lá no celular, que é tipo para as pessoas que têm deficiência visual, né? E aí o celular ficou todo estranho, não conseguia. Chegou um menino e disse, não, professor, é assim, ó, pá, no instante resolveu o problema. Mas, rapaz, esse menino desse.
Ah, rapaz. É difícil, viu? Então vamos lá. Convém que compremos mais livros. Olha, convém isso. Então isso aqui é uma conjunção integrante. Integrante. Show de bola, professor. Vamos lá. Isso aqui é uma conjunção integrante, então aqui é o quê? Uma oração subordinada substantiva. Essa outra que sobra é uma oração principal. Vixe, professor, vou ter que reescrever. Vamos, olha. Fica com. Era comum alguém ter lido todos os sete Harry Potter. É, né, meu irmão? Pois é. É verdade. Hoje em dia, ah, menino. Você entregar um livro pro menino, ele olha pro livro e diz assim: onde é que liga aqui, hein? Ele não sabe nem o que é. Você entregar um livro na mão do menino, ele pergunta: ei, onde é que liga? Tá carregado? É desse modelo. Vamos lá. Convém isso. Veja só, meus queridos. Professor, essa frase começou com um verbo. Foi. E o senhor falou que quando uma frase começa com um verbo, ela está desorganizada. Foi. Então, professor, quando a frase está desorganizada, eu preciso organizar. É. E se eu preciso organizar, o isso vai ter função de sujeito. Pronto. Vai ter função de sujeito. Show de bola. Então, isso aqui, ó, tem função de sujeito. Você vai dizer que ela é subjetiva. Pronto. E aí, galerinha? Deu certo? Deu para entender? Sim, sim, sim. Pronto. Pessoal, ó, existe ainda a oração que tem função de aposto. Certo? Ela é chamada de apositiva, né? Só, galera, que ela não cai em prova. É perda de tempo você ficar se esforçando para isso. Primeiro, porque ela é muito fácil, e é por isso que não está em prova. Quando é que eu tenho uma oração que tem função de aposto? Bem simples, é quando você tem dois pontos e um que depois. Pronto. Você tem dois pontos e um que depois. Só quero uma coisa, dois pontos, que você passe. Pronto. Essa oração vai ter função de aposto. Você tem dois pontos e um que depois. Então, a banca não vai cobrar isso de você, porque ela não vai dar uma questão de graça, certo? Não vai. Não vai, não vai, não vai mesmo. Show de bola? Então, aquela que tem função de aposto, você tem dois pontos e praticamente um que depois. Show de bola. O que é que a banca ainda poderia fazer para complicar a sua vida? Ela poderia fazer o seguinte, ó. Essa frase que está aí no quadro. Convém que compremos mais livros. O que é que ela poderia fazer? Ela poderia dizer assim: olha, show de bola. Eu estou vendo que é uma oração subordinada, né, que ela é subjetiva. E eu sei que você sabe isso daí. Tranquilo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. E se eu pedisse para você reduzir essa oração? Você sabia? Aí o cara começa logo a se desesperar. Meu Deus, reduzir. Como é que eu vou reduzir essa oração? Gente, é tão simples. Quando a banca pede para você reduzir uma oração substantiva, é só você tirar o que da frase. Você arranca, você tira o que e coloca o verbo da frente no infinitivo. Ou seja, terminando em R. Por exemplo, essa frase aí, olha, convém que compremos mais livros. Se eu quisesse reduzir, eu tirava o que e colocava esse compremos no infinitivo. Ficaria como? Convém comprar mais livros. Só isso. Né? Convém comprar mais livros. Essa daqui, ó, como é que ficaria? É importante que tenhamos gratidão. Se eu pedisse para você reduzir, e aí? É o tempo que eu tomo água. Se fosse para reduzir, é só tirar o que e colocar o verbo da frente no infinitivo. Olha. É importante ter gratidão. Pronto, ó, vocês pegaram. Bem rapidinho. Então, ó, já que a gente pegou essa parte bem tranquila, eu queria levar vocês para fazer uma questão da FGV, que não é muito tranquila não, a FGV. Vamos lá, meus queridos, ó. Mas é uma questão tranquila, não é? Essa. Pronto, essa daqui, ó. Com vocês. A oração grifada no trecho acima classifica-se como vocês que fazem.
Ó, já tem umas respostas aí. Já tem uma resposta aí. Letra A. Só duas respostas. Vamos lá, meus queridos. Ó, letra A. Primeira coisa, olha. Mas o fato é que, mas o fato é isso, né? O fato é isso. Show de bola. Consigo trocar por isso aqui é uma conjunção integrante, né? Esse que sobra aqui é uma oração principal. Pessoal, preciso reescrever, né? O fato é isso, ficaria assim, olha. Mas o fato é isso. Eu preciso saber qual é a função desse isso. Como é que eu sei? Só olhar para o verbo. Que tipo de verbo é esse daqui? Perfeito, olha. Verbo de ligação. Depois do verbo de ligação aparece o predicativo. Pronto, aparece o predicativo. Então, nesse caso aqui, ela tem função de predicativo, o gabarito está de cara na letra A e vocês acertaram numa boa. Na paz de Cristo, ó, a questão da FGV. Bem tranquilo, beleza? Então vamos lá, ó. Essa questão aqui eu vou deixar para fazer depois. A uma a gente já fez. Show de bola, professor. Professor, está faltando agora, né, as orações aí que são adverbiais. Pessoal, olha, são as mais fáceis, certo? As orações adverbiais são as mais fáceis, porque graças a Deus vocês não vão precisar decorar nada. Agora, vocês vão precisar, fala, meu Deus, peraí. Vocês vão precisar muito de interpretação de texto. De muita interpretação de texto. Por quê? Porque as orações adverbiais, galera, elas não são cobradas pela prova assim, não. Ó. Tipo, uma oração subordinada, adverbial, causal. Não, não é assim. O que é que o que é que as bancas fazem? Elas só perguntam qual é o sentido final, beleza? Só pergunta qual é o sentido final. Por exemplo, oração em destaque tem sentido de letra A, tempo. Letra B, de causa. Letra C, de condição. Beleza? Vamos lá. Imagine só o seguinte caso. Oração subordinada, ad, oração subordinada adverbial. Se eu dissesse para vocês que é a mesma coisa que um advérbio, é a mesma coisa. Lembra que a gente estudou advérbio lá naquela parte, inclusive de verbos, né? Que eu dizia para vocês, advérbio não é complemento verbal, lembra? Pois é, pois a oração subordinada adverbial é a mesma coisa que um advérbio. A única diferença é que dentro de um advérbio vai ter um verbo. É, professor? É. É sim. Qual é, professor? Olha, a oração subordinada adverbial é um advérbio. A única diferença é que dentro desse advérbio você vai encontrar um verbo. Como assim, professor? Imagine só. Quando eu for embora. É a mesma coisa, né? Menina, essa frase ficou tão
Misericórdia, quando eu for embora, parece que Deus me defenda, está queimado, Jesus. Deixa eu aqui por um bocado de tempo fazendo raiva o povo. Quando eu for embora, sei lá, Deus me deu. Não vou apagar isso. Negócio algorento. Deus me livre. Quando eu sair. Ah, agora sim. Quando eu sair, irei de carro. Olha só. Quando eu sair, irei de carro. Pessoal, olha. Esse trecho aqui, olha. Quando eu sair. Ele dá noção de quê, hein? Quando eu sair. E aí? Dá noção de tempo. Show de bola. Tudo que é tempo na gramática eu chamo de quê? De advérbio. Show de bola, é um advérbio. A única diferença ó, é que dentro desse advérbio eu tenho o quê? Eu tenho um verbo. Opa, dentro desse advérbio eu tenho um verbo. Então aqui eu vou dizer que é uma oração subordinada adverbial. Pronto. É isso, gente. É por isso que eu digo que a oração subordinada adverbial é a mais fácil. Por quê? Porque ela é um advérbio com um verbo dentro. Ela é um advérbio com um verbo dentro. Beleza? Então vamos lá, professor. Só que são muitos os tipos? São 8, 9 tipos, beleza? Mas isso não é motivo para vocês se desesperarem, não. Ó, eu vou colocar os tipos no quadro. Eu não vou explicar e vocês vão acertar. Eu vou só colocando as frases, você vai dizer, olha, o sentido dela é de tempo, o sentido dela é de finalidade. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Fazer igual o sobrinho de Flaviano, que eu ia sair de noite, já tarde da noite lá de Capuí, uma lua cheia do tamanho da boba do rato, já cismado, o bichinho sentou-se no canto da parede e começou a querer chorar. E começou a chorar, os meninos. O que foi, meu filho? Tá chorando esse Dudu, eu sei o que foi. E quando você morrer, quem é que vai brincar comigo? Eu disse, vala, meu Deus, um negócio desse logo na hora de eu vir embora para Mossoró. Será que esse menino tá adivinhando alguma coisa? Eu fiquei morrendo de medo, vim com 60 quilômetros no carro, bem devagarzinho, 60, 50. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu morro hoje? Fiquei. E o menino chorando. E quando o Dudu morrer, quem é que vai brincar comigo? Nós fala, meu pai. Eu sei que o bichinho tá adivinhando alguma coisa. E criança, né? Mas graças a Deus é só coisa da cabeça dele. Criança é complicado, né? Pois é, rapaz. Causa. Ó, quais são os sentidos da oração adverbial que pode cair na minha prova? Pode ser causa, pode ser comparação, pode ser conformidade, pode ser conformidade, pode ser condição. 'Pode ser concessão', 1, 2, 3, 4, 5. É, exatamente, Dada, viu? Exatamente, beleza? E pode ser também consequência, pode ser finalidade, tempo e proporção. Finalidade. Pode ser tempo, que a gente já viu, né? Um exemplo. E pode ser também proporção. Ó, eu vou colocar uns exemplos de frases, beleza? Não vou dizer para vocês qual é o tipo e vocês vão acertar. Professor, a banca vai chegar para mim com oração subordinada adverbial. Não, gente. Beleza? A gente não vai chegar desse jeito, não. Beleza? O que é que a banca vai fazer?
ela vai chegar para você e vai dizer, né? Vai dizer qual é o sentido que ela quer, certo? Então vamos lá, professor. A banca não vai perguntar qual é o caso aí, não. A banca não vai perguntar qual é a oração subordinada, não. Ela só vai perguntar o sentido. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Ó, e aí? Qual é o sentido? Condição, né? Se você estudar, ele está dando uma condição. Olha, caso você estude, então o sentido aqui ele é de condição. O que é que a banca vai chegar para você e vai fazer? Dá uma olhadinha aqui. Professora vai dizer oração, subordinada, adverbial, condicional. Não, gente, ela só vai querer saber qual é o sentido da oração. É só isso que você vai ter que dizer, sentido de condição. Beleza? Na santa paz de Jesus Cristo. Show de bola? Vou colocar outro exemplo para vocês, ó. Dê uma olhadinha nesse daqui. Como você falou, deu certo. Peraí, deixa eu melhorar essa frase. Tá? Deu tudo certo. Opa, vamos lá. Como você falou, deu tudo certo. Regina já respondeu. Minha Regina tá ligeiro. Conformidade. Conformidade. Então, não pode dizer assim, olha, conforme você falou, deu tudo certo. Conforme você falou, deu tudo certo. Pronto. Então, o sentido aqui é de com, vou até abreviar, conformidade. Outro caso, esse aqui é mais interessante. Ela estuda, ela estuda para ser médica. Ó, ela estuda para ser médica. Vamos lá. Finalidade, né? É como se fosse assim. Ela estuda com a finalidade de ser médica, né? Com a finalidade de ser médica. Show de bola. Fino. Professor, tem algum assim que se o senhor pudesse explicar para a gente, que o senhor tem medo de cair na prova e geralmente cai. Tem alguma? Tem, gente. É essa aqui, olha, a consequência. Qual é a consequência, professor? Você vai pegar aquele bizu maroto. Vamos lá. Bizu da consequência. Eu vou até colocar aqui, ó. Consequência. Já sabem o bizu da consequência? Olha só. Bizu da consequência é o bizu do tesão, né?
Qual é o bizu do tesão, professor? Não é isso que você está pensando, pelo amor de Deus, não é enxergamento. Tesão, você vai fazer um T bem grande, certo? E vai colocar o seguinte, olha. Tanto, tão e tais. Tanto, tão e tais. Se você pegar uma frase que tenha tanto, tão e tais, e lá na frente tiver a palavrinha que, pronto. A oração subordinada, ela vai indicar o quê? Conse- Consequência. Beleza? Consequência. Show de bola. Na santa paz de Deus. Vamos lá, professor. O que é que acontece? Cheguei aí, peguei uma frase que tenha tanto, tão e tais, e lá na frente tem a palavrinha que e tal. O que é que eu vou fazer? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ele correu tanto que ficou branco. No sentido de estar passando mal, né? Ficou branco, passou mal. Veja só, dá uma olhadinha nisso daqui. Professor, tem tanto que. E aí? Bizu do tesão. Se eu pegar tanto, tão e tais e colocar a palavrinha que na frente, eu vou chegar para você, né? E vou dizer que o caso é de consequência. As belezas eram tais que deixaram a população encantada. Ele é tão sábio que passou, sei lá, na OAB. Show de bola? Então, nesse caso, tanto, tão e tais é o bizu da consequência. Pegou o bizu do tesão, não tem como errar. E isso cai em prova direto em duas bancas, banca IDIB, cobra muito, que é uma banca pequena, né? E também a banca IDECAM, show de bola, que dizem que é a mãe da IDIB, e eu acredito perfeitamente nisso. Professor, esses outros aqui, olha, por exemplo, olha, concessão. Gente, vocês sabem os conectivos concessivos, quais são? Embora, aquela turma lá, olha, embora, mesmo que, apesar de, ainda que, né? Causa, porque, já que, uma vez que, proporção, o que é que pode cair para mim, professor, na proporção? Dois. Pode cair o a medida, a medida que, pode cair o a proporção que, beleza? E pode cair também o quanto, quanto mais. Show de bola. Pronto, na paz de Cristo. Professor, isso cai em prova? Vamos ver se isso aqui cai em prova. Vou levar vocês para fazer uma questãozinha. Show de bola? Vamos fazer uma questãozinha? Não sei se é essa. É, duas questões. Vamos lá, com vocês. Letra D. Ó, pessoal, bem facinho. Isso aqui é uma questão de oração subordinadas, ó. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Devolve ao avaliador uma mensagem tão poderosa que, ó, tão que, beleza? Já sabe, isso do tesão, traz o quê? A consequência, gabarito, letra D. Agora, na medida em que, não, é na medida em que, viu, Lucas? Tem que estar faltando um em. Aí ele é causa, viu? A proporção que, beleza? Você tem aí a proporção que, a medida que, é tudo proporção. Agora, na medida em que ele é causa, ele equivale a por quê. Dê uma olhadinha nessa outra questão aqui da banca Funcer. Opa!
FUNCERD, olha aí. Regina já marcou letra A. Nara concordou com Regina. Lucas também concordou. Vamos lá, galera. Olha. Quando abrimos nossos olhos, quando abrimos. Esse quando dá noção de quê, hein, gente? Esse quando dá noção de tempo, né? Tempo. Então, tudo que é tempo é advérbio, né? Só que aqui tem um verbo dentro, a gente vai chamar de oração subordinada adverbial. Show de bola. Aí veja só. E bem detalhada do mundo que se estende por todo o nosso campo visual. Olha. Do mundo. Eu poderia dizer assim, olha, do mundo o qual se estende. Isso aqui é o quê? Pronome relativo, prosa. Beleza? Então vamos lá, letra A. Orações subordinadas em quê? No primeiro trecho tem função adverbial. Sim, tem função adverbial, porque nesse caso aqui, né, ele fez aí a função de tempo, o sentido de tempo. E no segundo, função adjetiva. Perfeito, gente. Prosa, gabarito letra A de cara. Gabarito letra A de cara. Show de bola? Na paz de Cristo, na santa paz. Deu para entender aí, galera? Questão bem tranquila, né? Aparentemente, né? Pois vamos lá, professor. As orações adverbiais nós terminamos. Show de bola. Meus queridos, não é não, rapaz. Peraí, letra A, letra A, letra A. Ah, teve o 2 que foi letra D, viu? E a um que foi letra A. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Essa parte aqui não teve um. Não é não, rapaz. Tá vendo como eu tô fitness, Nisália? Nem os gabaritos são letra B de bolo de pó, beleza? Meus queridos, é o seguinte, ó. Essa parte eu estava olhando aqui o celular e estava vendo o próximo conteúdo de vocês. O próximo conteúdo de vocês é pontuação, certo? Só que nessa parte de pontuação, a gente precisa muito das orações coordenadas. Que tal a gente pegar as orações coordenadas e ver no comecinho da próxima aula, porque eu já emendo com pontuação, já explico os dois ao mesmo tempo. A pontuação na oração coordenada, beleza? E aí também a continuação. Então, acho que fica melhor, né? Até porque a gente já viu tanto conteúdo hoje. Então, essa parte de oração coordenada é bem tranquila. Só que eu preciso do conteúdo de pontuação para vocês entenderem melhor. Show de bola? Então, vou mandar essas anotações aqui para você. Na próxima aula, o que é que eu faço? Começo com coordenação e já emendo direto com pontuação. Show de bola? Na paz de Cristo, Santa Paz aí. Pronto, pois eu vou salvar aqui e vou mandar agora as anotações para Juliana. Show de bola? Pois um abraço, meus queridos. Até a próxima aula, viu? Eu quem agradeço, mulher. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo de bom. Um abraço e até a próxima. Valeu, meus queridos. Fui.